Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais específico da radiciação. Para começar, eu coloquei aqui, para vocês ficarem bem atentos que a potenciação e a radiciação são operações inversas uma da outra, tá? Assim como a adição e a subtração, e assim como a multiplicação e a divisão são operações inversas uma da outra. Vamos ver agora os termos da radiciação. Então, como que nós chamamos cada um desses termos? Então, o que nós temos aqui? Raiz quadrada de 16, tá? Para começo de conversa, pessoal, o índice da raiz quadrada não é necessário nós colocarmos, inclusive aqui embaixo eu coloquei para vocês, ó. Então, quando nós tivermos assim, ó, só o radical sem índice, é porque a raiz é quadrada. Ali eu coloquei só para vocês, né, atentarem melhor. Então, raiz quadrada de 16. O 2, então, que é o índice da raiz. O sinal, esse Vzinho aqui, nós chamamos de radical. O número que está dentro do radical é o radicando e o resultado é a raiz. Então, qual é a raiz de 16 elevado ao quadrado? É igual a 4. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, para vocês prestarem bem atenção e observarem bem como é que funciona essa questão da operação inversa, ó. Então, ali nós temos o que? Uma radiciação. Aqui nós temos uma potenciação para provar o porquê que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, o que nós temos agora aqui? A operação inversa. Então, o 4 está sendo elevado ao quadrado. O que isso significa? Que eu farei 4 vezes 4. Que é igual a 16. Então, por isso que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, esses são os termos, para não esquecer. Retomando, o índice da raiz, tá? Então, aqui, no caso, a raiz é quadrada, ó, que eu posso colocar o 2, eu posso colocar só assim, ó, tá? É mais comum a gente observar aparecer a raiz assim, ó, sem o índice, que aí nós sabemos que a raiz é quadrada. Mas nós temos também infinitas raízes, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta, sétima, décima e por aí você vai, tá? Retomando, então, o índice da raiz, tá? O númerozinho ali. O Vzinho é o radical, o número que está dentro do radical é o radicando e o resultado, então, é a raiz. Agora nós vamos ver alguns exemplos de radiciação. Então, assim, pessoal, ó, do 0 até o 100, se eu extrair a raiz quadrada, ela está dentro da tabuada. Por exemplo, raiz quadrada de 4, qual o número que vezes ele dá 4? 2. Raiz quadrada de 25 é 5, qual é o número que vezes ele, né, dá 25? É 5. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por que é igual a 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? 10 vezes 10 é 100. Aí apareceu aqui, ó, uma raiz cúbica de 8, tá? Então, o que eu vou ter que pensar? Qual o número que vezes ele e vezes ele novamente dá 8? Esse número é o 2. Então, por que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, tá? Raiz quadrada de 36, 6. Por que é 6? 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64, lá da tabuada também. Agora, nós vamos começar a estudar a questão da simplificação de radicais. Então, aqueles radicais que eu mostrei para vocês anteriormente, eles são mais simples, são números menores. Agora, quando surgirem números maiores, vocês vão ter que lançar mão da fatoração. Então, simplificação, o que é simplificar? É reduzir, é diminuir. Então, raiz quadrada de 99, existe um número que vezes ele dê 99? Não. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fatorar o 99. O que significa fatorar, gente? É como se eu fosse assim, ó, fatiar esse 99, tá? E nós chamamos essa fatoração de fatoração por números primos. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, ó, que é uma coisa muito importante, todo aluno, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, tem que saber, né,
né, definir alguns conceitos dentro da matemática para poder, né, avançar nos seus estudos. Então, números primos. Quais são os números primos? Por que eles são números primos? Os números primos são aqueles que são divisíveis somente por 1 e por eles mesmos. O único número primo par que existe é o 2, tá? Então, qualquer um desses números aqui, vocês só vão conseguir dividir eles por 1 e por ele mesmos, para dar resto zero. Por exemplo, o 13, eu só posso dividir por 13, né? Ou por 1. O 19, só por 19, ou por 1. Então, na fatoração, pessoal, isso aqui é importantíssimo vocês saberem. Os números que eu vou colocar aqui, ó, que eu vou dividir, né, esse número maior, sempre desse lado aqui eu tenho que ter o quê? Somente números primos. Eu jamais vou colocar um 4 aqui. Por que que eu não vou colocar um 4? Se ele é divisível por 4, ele é divisível por 2. Então, por quais os números que eu vou sempre, né, dividir? Sempre pelos números primos. O único primo par que existe é o 2. Então, eu vou dividir por 2 enquanto der. Tá? Quando não der mais por 2, eu vou tentar pelo próximo número primo, que é o 3. Quando não der mais por 3, vou tentar por 5. Quando não der mais por 5, vou tentar por 7 e assim por diante, tá? Então, vamos ver ali, ó, raiz quadrada é 99. Não tem raiz exata. Então, o que que nós vamos fazer? Fatorar. 99, pessoal, dá por 2? Não, não dá. Por quê? Porque ele é um número ímpar. Dá por 3? Como que a gente sabe, ó? Voltando lá nas noções de divisibilidade. Como é que a gente sabe quando o número é divisível por 3? Somamos os seus algarismos. 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3? Sim. 6 vezes 3, 18. Então, 99 é divisível por 3. Então, 99 dividido por 3, que dá 33. O 33 é divisível por 3? Sim. 3 mais 3, 6. O 6 é divisível por 3, então o 33 também é. 33 dividido por 3, 11. Aqui, gente, importantíssimo, chegamos no 11. O 11 é um número primo, então ele só vai dividir por ele mesmo e por 1. E aqui, no caso, não resolve, né, para nós dividir por 1, porque vai continuar dando 11. Então, eu vou dividir o 11 por 11, que dá 1, tá? Então, o que que eu faço agora? Essa raiz tem índice 2, tá? Ela é quadrada. Então, eu vou agrupar os números de 2 em 2, tá? Os que forem semelhantes, iguais. Então, o que que eu tenho aqui? O produto de 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Então, eu abro um novo radical, coloco 3 ao quadrado lá e coloco quem? O 11 que ficou sozinho. Esse 3 ao quadrado, como o expoente do 3 é igual ao índice da raiz que eu não coloquei lá, mas que eu sei que é 2, eu corto o expoente com o índice da raiz. Quem eu cortei vai para fora da raiz. E o 11, o que que acontece? O 11, né, ele não foi simplificado, então ele permanece, ele continua sendo raiz quadrada. Então, o resultado será 3 raiz quadrada de 11. Então, essa aqui é uma raiz que não é exata, tá? Agora, nós temos a raiz cúbica de 168. O que que nós vamos fazer? Vamos fatorar também, porque a gente não sabe, né, se tem uma raiz exata ou não. Então, da mesma forma que nós fizemos no 99, ó, só que agora eu tenho um número par, então ele dá para dividir por 2. Aí eu vou dividindo por 2 enquanto der. Chegamos aqui no 21, agora o 21 não dá mais por 2. O 21 dá por 3? Sim, lá na tabuada do 3, né? 3 vezes 7, 21. Dividimos por 3, que dá 7, chegamos a um número primo, que só vai dar por ele mesmo, que vai dar 1. Como, ó, pessoal, prestem bem atenção nisso aqui, ó. Como a raiz é cúbica agora, ó, diferente daquela lá que era quadrada, agora eu vou agrupar de 3 em 3 os números semelhantes. Então, o que que eu tenho aqui? 1, 2, 3, ó. O 2 se repetiu por ele mesmo 3 vezes, ó. Então, eu coloco 2 elevado ao cubo. Aqui eu tenho 3 sozinho e o 7 sozinho. Agora, o que que eu vou fazer? Abro o radical e vou colocando todo esse produto lá dentro, ó. 2 ao cubo, que tá ali, o 3 e o 7. Quem é que eu vou simplificar? O expoente, né, do 2 ali, que é o 3, né, com o índice da raiz, que é cúbica. Quem eu simplifiquei vai para fora da raiz, então o 2, ó, já foi para fora ali. Aqui o 13 e o 7, eles não foram simplificados, então o que que vai acontecer? Eles vão ficar dentro da raiz, ó. Então 3 é 7, 21 e a raiz continua cúbica, tá, pessoal? Então essa aí foi a simplificação de radicais. Vamos ver agora
a nossa próxima folha é sobre operações com radicais. Então, agora nós vamos ver assim, ó, adição, subtração e depois multiplicação e divisão, certo? Na adição e subtração, pessoal, ou seja, na continha de mais e na continha de menos envolvendo radicais, nós vamos ter que prestar bem atenção numa coisa, ó. Olha que eu coloquei lá, ó. Somente radicais semelhantes. Então, eu não vou poder somar, por exemplo, uma raiz quadrada de 2 com uma raiz quadrada de 3, porque elas não são semelhantes. Em primeiro lugar, o que são radicais semelhantes? Aqueles que possuem o mesmo radicando, ou seja, o mesmo número dentro da raiz e o mesmo índice da raiz. Então, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer, ó, na adição e na subtração. Eu somente somo raiz quadrada com raiz quadrada, raiz cúbica com raiz cúbica, radicando 2 com radicando 2, radicando 3 com radicando 3, tá? Isso aí é válido para adição e subtração. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, tá? Então, quantas raízes quadradas de 2 eu tenho ali? Ó, não tenho número antes da raiz, então eu sei que é 1. 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 2 raízes quadradas de 2, tá? É a mesma coisa, pessoal, quando vocês estudaram lá na álgebra, assim, ó, x mais x, 2x, y mais y mais y, 3y, tá? Então, vão somar ou subtrair os que forem semelhantes. Aqui no caso, são semelhantes? São, as duas são raiz quadrada de 2, ó, que o número que tá fora, né, eu vou somar aqui no caso, tá? Então, eu preciso ter o mesmo índice da raiz, as raízes têm que terem o mesmo índice e tem que terem o mesmo radicando. Então, aqui eu tenho 2, né, raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Então, quantas raiz quadrada de 2 eu tenho ali? 2 mais 3, 5 raiz quadrada de 2, certo? Agora, nós temos a raiz quadrada de 3. Só que agora eu tenho a subtração, ó, mas da mesma forma. Então, 6 raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 3. Então, subtrai o 6, né, menos 2, que dá 4, e permanece a raiz quadrada de 3, tá? Agora, aqui eu tenho, ó, apareceu raiz cúbica. As duas são raízes cúbicas e as duas têm radicando 2. Perfeito, ok, posso trabalhar com elas. Ó, aqui não tinha número, eu coloquei em vermelho aqui o 1, ó. Quando não aparece nenhum número antes da raiz, você coloca em 1. 9 menos 1, 8. E a raiz cúbica de 2 permanece. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês observarem, ó, que a raiz quadrada de b vai sobrar. Por quê? Aqui eu tenho, ó, raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b mais 2 raiz quadrada de a. Quais são os semelhantes? A raiz quadrada de a com 2 raiz quadrada de a. Então, aqui eu não tenho o número antes da raiz, é 1. Ó. 1 mais 2, 3 raiz quadrada de a. Por que a raiz de b vai assim como ela está para lá? Porque ela não tem semelhantes, tá? Ela é diferente dos demais, tá? Aqui, pessoal, ó, um desafio, ó, tá? Vocês estão lá resolvendo uma avaliação e aparece dessa forma, raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Eu posso somar, posso adicionar essas duas raízes? Não, de forma alguma. Eu copio novamente, né, da forma que elas estão, tá? E aqui eu coloquei, ó, um mais desafiador, para vocês observarem bem, ó. Ali eu tinha, então, os radicais, né, já prontinhos, assim, a raiz cúbica, a raiz quadrada, já na forma irredutível, não podia fatorar, não podia reduzir mais. Agora aqui, o que eu tenho? Raiz quadrada de 48, mais raiz quadrada de 588, menos raiz quadrada de 300. Quando aparecer dessa forma, quando surgir dessa forma para vocês resolverem, o que vocês vão ter que ver? Primeira coisa, quando olha assim, ó, elas assim não são semelhantes, assim como estão, né, gente, de forma alguma, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fatorar cada uma delas, relembrando que sempre por números primos, aqueles que são divisíveis somente por 1 e por eles mesmos. E o único primo par é o 2. Então, vamos começar pelo 48. Então, eu vou dividindo ali que dá por 2, dá 24, dá por 2, dá 12, dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, que dá por 3. A raiz é quadrada, então, ó, observe